Tem a história do milionário aqui em Limeira que ele queria porque queria ser muito conhecido. Então, ele até voos com a sua aeronave, ele oferecia para os populares. Toda pessoa que se acha popular me traz a ideia de fazer uma proposta, né? Essa pessoa fica aqui no ponto de ônibus, atrás da catedral, 6 horas da tarde, para ver se alguém o cumprimenta. É o horário que fica mais cheio, o ponto de ônibus. Então, ser popular exige um esforço, às vezes, de décadas, né? E uma outra coisa, exige que a pessoa tenha talento, né? Talento para fazer alguma coisa, né? Principalmente para se comunicar. E o Brasil perdeu nesse final de semana o seu maior comunicador, o Silvio Santos. Muitas homenagens foram prestadas a ele e muitas histórias foram relembradas e algumas histórias até inéditas, né? Que todos os brasileiros puderam ouvir, puderam ver. O SBT ontem fez uma programação toda especial, né? Reverenciando esse grande mestre da comunicação, uma pessoa com uma trajetória de vida das mais intensas e das mais brilhantes, né, na televisão brasileira. O esforço que algumas pessoas fazem para aparecer não chegam nem na unha do Silvio Santos, né? Mesmo que elas insistam em se tornar populares. Falaremos muito sobre o Silvio Santos ao longo do nosso Farol de Limeira, que começa a partir de agora. Segunda-feira, 19 de agosto, ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira, que terá na sequência aqui a treinadora física e comportamental Leilani de Paula, dando dicas para uma vida mais saudável. Vou bater um papo agora com José Antônio Encinas, que gentilmente se lembrou desse pobre coitado aqui na sexta-feira, já me entregou como é que chama lá? Aí eu vou falar almeirão, chicória, que já está devidamente meia consumida. Seja muito bem-vindo, um abraço, Zé. Grande abraço, Beto, a você, a todos que acompanham o nosso programa. Fim de semana foi meio chato, né, Beto, com a notícia aí do falecimento do Silvio Santos, né? Mas a gente tem que tocar o barco aí. Verdade, não, houve uma verdadeira overdose, né, de Silvio Santos, merecidamente, né? Todas as homenagens. Eu achei também. Merecidamente. É um dia especial, né, Zé? É um dia atípico. Assim, eu comentei até com a minha filha, né? Porque na faixa dos 20 anos de idade, né, Beto? Ela não teve, assim, aquele impacto do Silvio Santos que a gente teve quando criança, quando adolescente, né? Que realmente o Silvio Santos sempre foi muito forte, né? Muito marcante, mas na nossa infância parece que foi mais, né, Beto? Então, eu estava dizendo para ela que as homenagens que estavam sendo feitas aí por quase todos os canais de televisão, principalmente a Globo, né, Beto? Que era o maior concorrente do Silvio Santos. Eu achei assim, eu falei para ela, é pouco perto daquilo que o Silvio Santos desenvolveu ao longo de toda a sua carreira, né, Beto? Ele foi realmente assim um gênio das comunicações, né, Beto? E considerado por muitos aí o rei da televisão brasileira, né? E muita coisa foi falada que a gente se lembra. Por exemplo, Silvio Santos sempre foi o calcanhar de Aquiles, né, da Rede Globo, ou seja, ele conduziu a emissora que estava sempre coladinha aí na audiência com a Rede Globo. E eu me lembrei perfeitamente, entre tantas histórias que foram contadas ontem, aquele episódio do Rambo, que ele atrasou, né? Tinha a exibição do filme, mas tinha uma novela lá, o Roque Santeiro, que estava fazendo um sucesso danado, e aí o Silvio Santos colocou na tela. Daqui a pouco a gente passa o Rambo. Eu estava louco para ver o Rambo, então eu me lembro perfeitamente quando isso aconteceu. Ele tinha essas sacadas, né? Tinha essa sacada, sim, Beto. E eu acho que isso também ajudou a Globo, né, Beto, a sempre estar investindo, tentando ser melhor, porque sabia que se desse bobeira, marcasse alguma bobeira ali, o Silvio Santos passaria a Globo na audiência do Ibope, né? Aconteceu algumas vezes, né, Beto? Principalmente com os programas de auditório, né? Ele sempre procurava ali investir muito dinheiro nisso, nos programas de auditório, e fazia com que a Globo tivesse cada vez mais aí ter que investir, ter que fazer uma programação
boa, né, com muitos recursos aí para poder se manter no topo da audiência. Então eu acho que tanto a Globo fez bem para o SBT, como o SBT fez muito bem para a Globo também ao longo de todas Exatamente. essas últimas décadas, né, Beto? Exatamente, né? E uma coisa bacana, né? Vários detalhes da vida do Silvio Santos, né? Que foi um excelente patrão, né? Isso é muito bacana. Tem muita gente arrogante, né, no mundo Isso. que acha que está muito É, acima, né, dos seus colaboradores, dos seus funcionários. E ontem o depoimento dos funcionários foi algo tocante, principalmente aqueles mais simples, né? Que o Silvio Santos sim, fazia questão de cumprimentar todos os funcionários quando chegava no SBT, passava em todos os lugares, etc. E isso é muito bom porque mostra a humanidade e a genialidade dele, né? Que ninguém deve ser superior a sim. ninguém, né, Zé? Isso é muito bom. Sim, eu vi também, Beto, para corroborar com isso que você está falando, a gente viu muito do Silvio Santos, como você falou, foi um fim de semana aí que todo mundo falou um pouco, né? Eu vi um vídeo, Beto, daquele jornalista, né, Carlos Nascimento, que por muitos anos foi apresentador de programas jornalísticos da Rede Globo, Beto, e você se recorda que ele também foi trabalhar no SBT. E estava indo muito bem lá quando, em um determinado momento, ele teve um câncer, né? E o contrato dele estava vencendo, né? Então ele ficou assim na época muito desesperado, porque ele não poderia continuar trabalhando, porque tinha que tratar do seu câncer, né? E aí ele falou que ele, para surpresa dele, ele recebeu lá em sua casa um funcionário do SBT com um contrato para que ele renovasse por 2 anos, né? E o Silvio mandou dizer: você vai assinar o contrato, vai continuar recebendo seus salários e não vai ter que trabalhar. Você vai se recuperar primeiro, para depois Uhum. retornar ao trabalho. Então isso, Beto, mostra a grandeza dele, né? Realmente nesse aspecto, aspecto humano, né? O Silvio Santos é imbatível, Beto. Sensacional esse gesto, né? Que foi depois declarado aí pelo Carlos Nascimento como uma coisa assim marcante na vida dele. Ele ali num momento de muita dificuldade, né, tendo que tratar o câncer, e o Silvio Santos dando um apoio sensacional, renovando o contrato dele com aumento de salário por mais 2 anos, e ele, né, pôde fazer o tratamento dele. Sensacional. Existe um termo que a gente usa às vezes, né, Zé, de pessoas que são visionárias, né? O Silvio Santos, sem dúvida nenhuma, foi um visionário, né? Ah, Ele sim, sim, enxergava foi. talento nas pessoas, dava oportunidade, né? Lembrou-se ontem também de como que a Eliana surgiu, né, como apresentadora, né? E Isso. tantas outras, né? Foi muito bacana, realmente um mestre. A gente vai passar a semana inteira falando sobre essas faces do Silvio Santos também, que sem dúvida não serão reveladas aí ao longo da semana. E eu confesso que eu tomei um susto, porque eu estava chegando em casa, aliás, eu estava chegando em casa não, estava fazendo algumas coisas na cozinha de fora, tem a minha cozinha lá fora, e aí pus a Jovem Pan, gosto sempre de colocar na TV Jovem Pan, e aí até o próprio apresentador ficou embargado ao dar a primeira informação sobre a morte do Silvio Santos, né? Ele falou: é uma notícia que a gente não queria dar, mas faz parte da profissão, faz parte do ofício, acabou revelando, eu fiquei bastante assustado. E a própria Jovem Pan ficou o dia inteiro falando sobre o Silvio Santos, que ele que era Sim, um sim, ouvinte, né? E teve laços sim. empresariais também com o Grupo Machado de Carvalho lá atrás também. Tá bom, o Zé Antônio, é isso aí. Todas as homenagens serão pequenas e vamos ver e ouvir muito sobre o Silvio Santos ao longo da semana. Que você sabe que a minha avó era fã do Silvio Santos. Olha a longevidade dele. A minha avó Angelina era fã. E Aham. daí minha mãe herdou esse gosto do Silvio Santos também por causa da mãe. E minha mãe também gostava muito dos programas do Silvio Santos, né? Pra você ver a longevidade Com artística dele, né? certeza. Né? Ou seja, né, o SBT está fazendo 43 anos, Beto, e ele antes disso já fez muito sucesso na própria Globo, né? Exato. Ele comprava horário ali aos domingos e fazia o programa ali na Rede Globo, convidado que foi na época pelo Roberto Marinho, que viu nele um potencial enorme, né, Beto? Então, É. o sucesso dele aí é de década. Com 93 anos, ele sempre trabalhando desde jovem, né, e entrando aí no meio da comunicação, realmente os nossos avós já eram fãs do Silvio Santos, né, Beto? Verdade, verdade. Bom, Zé, o César Roberto ficará num curto período de férias essa semana. A partir de amanhã, hoje nós teremos o boletim do César daqui a pouquinho. Mas. E a Inter, hein? Que bacana, hein?
Bacana, Beto. Eu fiquei muito feliz, né? Inclusive, eu acompanhei o segundo tempo do jogo. Inclusive, foi um pessoal aqui de Limeira para fazer, né, a transmissão via YouTube, Beto. Inclusive com o querido Silva Júnior como narrador, né? E eles encontraram um problema sério, Beto. Eles estavam a caminho do Rio de Janeiro, né, de Nova Iguaçu, para transmitir o jogo, quando houve um acidente na Dutra, Beto, e um caminhão ficou 3 horas é, dificultando ali, impossibilitando a passagem de veículos. Ou seja, eles acabaram chegando atrasados lá no Rio de Janeiro, mas mesmo assim foi possível assistir ao segundo tempo do jogo da Inter, né? E a Inter foi corajosa, né, Beto? Porque enfrentou um time que estava com uma campanha muito melhor, né? Nova Iguaçu, Beto, se você se recordar, foi vice-campeão carioca, né? Chegou na final contra o Flamengo, ele eliminou o Fluminense, eliminou o Botafogo da final, ou seja, é um time forte, perdeu alguns dos seus titulares, é lógico, mas a base é a mesma, né? E a Inter, mesmo assim, tinha empatado aqui por 0-0, foi lá, venceu, e agora vai ter mais 2 jogos, Beto. Se conseguir passar pelo Maringá, né? Em jogo de ida, que provavelmente vai ser agora no sábado, neste sábado aqui em Limeira, e depois no domingo seguinte, lá em Maringá, se a Inter vencer esse confronto, ela vai estar na Série C. Então falta um confronto aí para a Inter subir. Só que vai enfrentar, Beto, o melhor time de todo o campeonato, né? O Maringá fez a melhor campanha na primeira fase, também passou pelos seus adversários aí com facilidade nessa segunda e terceira fase, e agora a Inter tem esse desafio e tanto pela frente. Mas nunca os obstáculos estão aí para serem ultrapassados, né, Beto? Se a Inter jogar bem, fizer pelo menos um bom resultado aqui em Limeira no próximo sábado, terá condições sim de passar aí pelo Maringá e conquistar o seu acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, Beto. Beto, tá me ouvindo? Me ouvindo? Agora sim, agora Agora sim. sim, deu um piquezinho aqui. Isso. Deu para ouvir, Beto, o final Deu, Deu. sobre a Inter, deu, sim senhor. Então tá bom. Sobre o novo golpe do Pix, rapidamente para você avaliar, que é o seguinte: o Uhum. Pix tem um mecanismo, quando você faz uma transferência errada, você pode Isso, desfazer a transferência, né? Então, o que está isso. acontecendo? Os malandros estão mandando um depósito, por exemplo, manda um depósito para a conta do José Encinas. Aí, entra em contato com você, foi feito um Pix errado, o dinheiro entra na sua conta, você vai lá no extrato, vê que foi depositado. Zé, eu vou ter que interromper agora, que eu vou falar com a Lelina, mas a gente volta sobre esse assunto amanhã, sobre o golpe do Pix. Tá Tá bom? bom, então amanhã a gente fala mais, Beto, se aprofunda mais para fazer com que as pessoas aí não caiam nesse golpe, né, Beto? Então, Não. beleza. Valeu, valeu. Bom Obrigado, dia Encinas. então. Boa semana. Até amanhã. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Não, é sobre o golpe. Tá aí, a Leilani. Leilani de Paula, mais uma vez conosco aqui. Seja muito bem-vinda, Leilani. Bom dia, vocês estão me vendo? Bom dia, vendo e ouvindo muitíssimo bem, Leilani. Eu Você não tô tá, vendo ninguém aí, tá? você tá com a imagem boa hoje, pertinho da câmera e tal. Tá legal, tá muito bacana. Mas eu não tô vendo você, viu? Ah, não? Então, Não. vamos ver. Então, tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Leilani, eu te passei aí previamente algumas dicas que foi dado por um educador físico, mesma profissão que você tem, principalmente dicas para as mulheres. Eu vou ler a introdução aqui para que você saia falando sobre isso também, por gentileza. Diz ele, muitas mulheres almejam vencer os desafios diários de ter uma alimentação mais regrada e praticar exercícios físicos, mas a rotina é corrida. Então, esse educador físico, Cássio Fidley, testou 5 dicas infalíveis, segundo ele. Várias delas você já comentou. A primeira das 5 dicas é o sono. Você tem falado muito isso sobre a qualidade do sono, mas eu queria pôr um componente para dificultar. Muitas pessoas não conseguem dormir no horário certo e não conseguem pegar no sono. Tem gente que fica virando ali na cama e tal e não dorme. Você tem alguma recomendação para que essas pessoas tenham uma qualidade de sono melhor, Leilani? Sim, hoje nós temos, Roberto, a higiene do sono, que são rotinas.
que você deve fazer já ao entardecer. Mas eu digo que para você dormir cedo, você também tem que começar a acordar mais cedo e receber luz natural. O que acontece? Nós estamos evitando a luz natural. A gente coloca aquele blackout no quarto, demora para receber o estímulo do cortisol. Então, eu já durmo com a janela entreaberta para que eu possa receber a luz natural assim que o sol nascer. Então, isso é importante, porque já vai secretando o cortisol, que é o hormônio da ação, e quanto mais cedo ele é secretado e liberado, mais cedo você também vai liberar a melatonina ao pôr do sol. Então, são duas luzes que é muito importante para que você receba. O amanhecer, logo pela manhã, essa luz do dia, e ao entardecer. Você precisa olhar para o pôr do sol, que esse espectro de luz regula o ciclo circadiano. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Nós estamos com muita luz fria. E essa luz fria inibe a produção da melatonina. Então, a primeira dica que eu dou, principalmente quando eu faço mentorias ou aulas aqui em grupo, dentro do Instagram, eu falo muito sobre isso, é você trocar as lâmpadas da sua casa. E essa luz branca permite em alguns momentos. Aqui eu estou falando com você, eu preciso de mais luz. Eu coloquei luz branca, mas eu desligo após a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu já desligo. Então, luz no quarto é amarela, luz na cabeceira. Em alguns pontos da casa você coloca a luz branca, mas a luz incandescente, ela é próxima à luz solar. É ela que nos ajuda também a sinalizar ao cérebro que está na hora de dormir. Então, primeira coisa é trocar as luzes do seu ambiente. Trocar e voltar para a luz amarela, porque ela é mais saudável para que você possa estimular o hormônio do sono. E aí você tem que desligar também os aparelhos, porque não adianta nada eu trocar as luzes e eu levar os tablets, celulares, enfim, levar o trabalho para a cama e ficar ali nas telas, porque as telas emitem a luz azul e essa luz também vai inibir. Então você está o tempo todo querendo dormir e você está ali inibindo a ação desse relaxamento. Então, quando a gente fala de dormir bem, são pequenos hábitos que você já tem que implantar antes logo após o pôr do sol. Até na parte da ingestão. Tem gente que vai jantar 10 horas da noite. Então, tudo isso prejudica muito o sono. E se eu não durmo bem, eu não tenho um sono que eu possa reparar o meu corpo, eu não dou conta no dia seguinte de fazer tantas tarefas. Estão aí as dicas importantes da Leilani. Então ele fala sobre o sono e depois, Leilani, em segundo lugar, a segunda dica, ele diz que é necessário uma atenção especial para a alimentação. Ele diz assim, é importante focar nos 3 principais macronutrientes, que são proteína, carboidratos e gordura. Não só proteína ou só proteína e gordura, mas a junção dessas 3 substâncias, né? Então ele fala aqui, Leilani, da proteína, do carboidrato, né? E também nessa alimentação, gorduras, né? O que você tem a falar sobre isso? Bom, primeiro eu falo que tem vários tipos de dieta e você também tem que procurar um nutricionista para ver qual dieta seria mais favorável para o seu objetivo. Mas o que eu falo para todos os alunos, que a gente tem que aprender a comer. E não comer com a sua emoção. Quando eu estou comendo, ai, que vontade de comer doce, não é uma vontade de comer doce. Isso é uma emoção tua, principalmente lá na sua infância, que você lembra daquele doce que você sentiu acolhida. Então, aquele doce te dá um prazer que você está querendo naquele momento, porque ninguém tem fome de doce. Então, ai, que vontade de comer doce, é uma vontade emocional. Então, e o que engorda? O que prejudica assim uma dieta? É o açúcar, o excesso, principalmente de carboidratos refinados, que dá essa sensação de prazer imediato. Então, nós temos que aprender a comer, primeiro, salada. Eu falo que tem que fazer uma bacia de salada, Roberto. Fibras são importantes, legumes, verduras. Ainda coloco sementes que contribuem muito para o magnésio, para os minerais que eu preciso nessa salada. Porque daí você. E antes da salada, um belo copo de água. Hidrate-se, porque muitas vezes a sinalização da fome é desidratação, ela pode ser confundida. Então, antes de iniciar a sua refeição, água. Em jejum, água. Acordei, água. Vou almoçar, água primeiro. Vou jantar, água. E tirar qualquer tipo de bebida durante a alimentação. Tirar, não beber nada durante o processo mesmo alimentar.
Então, primeiro se hidrate, depois você coloca as fibras, os legumes e verduras, com uma proporção grande, no mínimo três, tá? E depois de você já vai se sentir saciado, porque não é uma folhinha de alface e um pedacinho de tomate. É uma bacia, tô falando, é muita salada, é um prato. E depois você começa a comer a proteína, a carne, o peixe. Você coloca a proteína ali, ovo, a proteína animal, então daí você já começa por ela, que ela já vai saciar muito. E por último, o carboidrato. Porque geralmente o carboidrato, o brasileiro, arroz e feijão, ou macarrão, ou um purê, ou eu gosto muito da mandioquinha, eu gosto muito da batata doce. Então você coloca esse arroz ou esse purê, essa mandioca no final. Porque daí você já está mais saciado. É importante o carboidrato? Sim, de preferência é um complexo, mas o prato do brasileiro é o arroz e feijão. Mas daí você não faz aquele arroz e feijão de pedreiro, aquele prato que tem mais arroz e feijão caindo do que o pedaço da proteína ali, a sua carne, do que a salada. Qual que é a regra do brasileiro? É lotar o prato de arroz e feijão, mal não come a salada e muita carne. Mas então nós temos que aprender a comer e fracionar isso, assim, colocar a ordem nesse prato para que você possa aumentar o seu processo mastigatório também, sentir o alimento e não ficar assistindo uma televisão, não ficar no celular enquanto está comendo. Inclusive, teve um vídeo que meu filho trouxe para eu ver. Olha aqui, mãe, colocaram um papel no prato da moça, ela nem viu, ela comeu como se fosse uma folha de qualquer coisa, era um papel, porque ela estava no celular. Falei, se cai uma barata no prato, a pessoa come e acha que é camarão, entendeu? Então, são coisas que as pessoas estão tão desligadas e estão comendo simplesmente no automático. E isso está fazendo também a pessoa engordar. Porque ela não mastiga, ela não sabe o que ela está ingerindo, simplesmente ela está colocando para dentro e matando a fome. Então é importante isso, uma reeducação alimentar, Roberto. Bacana, bacana. Aliás, né, Leilani, comer com o celular do lado, né, é um absurdo, né, um desses absurdos da vida moderna. Bom, a dica número 3, ele fala dos treinos, Leilani. Ele diz que treinar sempre 2 vezes o mesmo grupo muscular na semana. Um só é pouco, diz ele, e 3 vezes pode, a longo prazo, ser demais e acabar entrando em overtraining, ou lesão, que significa lesão. Então, voltando a falar de musculação, não é? Sim, é importante os músculos no processo de emagrecimento, é muito importante. Eu estou com uma aluna iniciando agora e eu sempre posto os treinos. Eu começo a contração. Quando a gente fala de musculação, não é simplesmente botar peso sobre o corpo e treinar. Não. Eu preciso preparar aquele músculo, eu preciso preparar neuromuscular. Então, eu preciso adaptar aquele corpo, mesmo que ela já tenha sido uma atleta, mas ela parou. Parou quanto tempo? Tudo isso é importante na hora de eu mensurar um treinamento. Então, ela vai começar com peso corporal e já vai sentir muita dor depois. Depois eu começo a entrar com alguns elementos elástico. Então, eu vou brincando ali com o treinamento, né? Com uma periodização mais adaptada para que ela possa recomeçar antes de colocar o peso sobre o corpo dela e mandar agachar ou empurrar. Porque senão eu vou lesar muito. Existe a lesão no processo do treinamento físico. Então, quando você vai começar um treinamento, tem que respeitar esse período de adaptação, que eu coloco ali umas 3 semanas treinando 2, 3 vezes na semana, para quebrar aquele gelo do corpo. Então, comece com o peso corporal, porque as pessoas confundem, acham que musculação é só puxar ferro. E não, é todo treino resistido. É tudo que eu faço uma contração muscular, onde eu tenho 10, 20 repetições e 1 minuto de descanso. Depois eu recomeço. Então, eu preciso entender que eu posso fazer isso com elástico, eu posso fazer isso dentro de casa, com peso corporal, que eu posto todos os dias como treinar dentro de casa e sair desse estado sedentário ou pouco ativo, e que isso já vai trabalhando a sua força, já vai gerando essa hipertrofia, mesmo com o peso corporal, que nós temos vários artigos que comprovam a eficiência disso. Então, nós temos como contrair o corpo sem precisar sobrecarregá-lo, porque onde está o maior índice de lesão? É dentro da academia, principalmente por pessoas iniciantes que querem mostrar que são capazes de empurrar um peso que não vai ser um peso adaptado, não vai ser um peso proporcional ao estímulo, ao a capacidade que ela está ali naquele momento, a aptidão física dela do momento.
Então, às vezes, ali numa competição, principalmente os homens querem mostrar que não, o cara pôs 200, eu vou pôr também, entendeu? E nisso, aí mora o perigo, principalmente treinamento com pesos livres. Nós temos muitos acidentes dentro de academia. Vamos para a dica número 4. Temos mais duas aí pela frente. A dica número 4 tem muito a ver com o tempo disponível para cuidar de si. Ele diz o seguinte: ache um tempo, ache um horário ideal para o seu treino. É um mito grande que rola nas academias dizer que o melhor resultado se dá pela manhã. Ele diz o seguinte, ele recomenda, né? Treine no horário que for melhor para você. É isso, Leilani? É aquela coisa, qual que é o melhor horário? É o horário que você dá conta. É esse o melhor horário. Porque estou ainda no processo de adaptação. Eu preciso sair do estado sedentário, eu preciso dar o primeiro passo. Se eu colocar muitas regras na minha frente, eu não vou fazer nada, né, Roberto? Então, qual que é o melhor horário? Aquele que você encontrou no seu dia. Pode ser de manhã, hoje não vai dar. Eu falo, tenha sempre na manga a carta A, B e C ali, o plano. Não deu certo o A, vai o B. Entendeu? Plano B é fazer o A dar certo, mas não deu certo, arruma um C, mas faça. Não deu para ir na academia, vai caminhar na rua, no seu condomínio, pega o cachorro, vai fazer alguma coisa, ou dentro de casa. Faz ali no tapete, no sofá, na cama, qualquer ambiente você consegue estimular o teu corpo. Então eu falo que eu já não aceito mais a desculpa que falta tempo e falta dinheiro. Porque hoje eu mostro nas redes sociais, principalmente dentro do meu Instagram, o quanto você pode fazer de movimento dentro da sua casa com aquilo que você tem. Ah, mas eu não tenho a roupa. Ah, eu não tenho o tênis. É sempre arrumando uma condição para não fazer aquilo que tem que ser feito. Então não espere uma condição. Vai e faz com o que você tem. Se tem uma havaiana para caminhar, vai com ela. Eu tenho uma roupa que não é apropriada, mas vai com ela. Ah, só tenho calça jeans. Vai de calça mesmo. Então, não espere, porque o corpo precisa entender que você está quebrando essa barreira. Ele precisa entender que você saiu de casa para caminhar e sobreviveu. Porque ele vê você sedentário há tantos anos, ele para ele é um risco. O novo para ele é um risco. E ele vai tentar sabotar, porque ele precisa proteger você. O cérebro não pensa. Ele executa um programa. E o programa que está instalado aí desde não sei quantos anos, às vezes desde quando você nasceu, é que exercício físico não é importante, não precisa fazer, é frescura. É para quem quer ficar exibindo o corpo. Então, é isso que as pessoas pensavam antigamente, que exercício é para quem é exibicionista e egocêntrico. Então, ninguém falava muito de saúde. Então, nossa geração tem o privilégio disso. Mas antigamente, os pais falavam, besteira isso, vai trabalhar. Então, nós precisamos mudar, primeiramente, um programa mental. Então, nós temos que ter a consciência para colocar dentro do seu cérebro um programa saúde, fitness, para que eu possa levantar e caminhar e fazer o meu exercício. Mas não importa o horário, Roberto, o importante é estar em movimento. Eu preciso provar para mim mesmo que isso é importante. E não é gostoso treinar. O que é gostoso é depois do treino. É o que você recebe como recompensa do seu cérebro, do sistema dopaminérgico natural, que é a endorfina. Perfeito. Bom, a última dica tem a ver agora com constância, né? Ele diz o seguinte, Leilani: seja constante. A constância te levará a lugares que será difícil te parar. Ser constante é independente do dia e do momento. Você ir e fazer o seu compromisso, se alimentar bem e treinar. Tem gente que é assim, né, Leilani? Aliás, a gente vai ficando mais velho, a gente corre um risco também, né? Quando você para, eu vou dar um tempo essa semana, ou vou dar um tempo esse mês e tal, e aí é muito difícil voltar. Então ele fala aqui sobre a constância, a regularidade dos treinamentos e dessas rotinas que ele está dando como sugestão. Sim, não é importante a intensidade. Por exemplo, eu vou viajar. Semana que vem eu vou viajar. Eu tenho um treino na semana. Mas o que que eu vou fazer? Eu não sei para onde estou indo, se tem os equipamentos, se tem aparelhos que eu estou acostumada. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma adaptação. Então, eu posso reduzir a intensidade do meu treino, mas eu não vou deixar de me movimentar. Porque é isso que o meu cérebro precisa, entender que eu fiz. Eu fui lá e fiz. É como tomar um banho, como escovar um dente. Eu fiz o que deu para fazer naquele momento. E sem nenhuma neura, sem nenhuma situação de pânico. Por quê? Porque a gente treina.
o ano inteiro e em alguns momentos da vida, eu posso não estar na mesma intensidade. E isso não prejudica. O que não pode é ser neurótico com a sua disciplina. A neurose atrapalha. Se você está neurótico, está escondendo uma outra falha psicológica muito grande que você tem que olhar. Tá? Porque ele está usando o exercício físico para não olhar para o seu problema emocional. E daí você pode gerar um overtraining, você pode desencadear outro processo aí neurótico, que isso não é legal, porque o exercício você tem que estar com equilíbrio no corpo e na mente. E o dia que você não consegue fazer o exercício que estaria ali numa planilha de treino, eu posso fazer uma caminhada mais tranquila. E tá tudo bem, eu não estou na minha loucura, ai, não consegui treinar hoje, não consigo nem ser uma pessoa normal no meu dia. Porque eu não consegui treinar. Não. E se de repente aquele dia não deu certo para treinar, ok, amanhã eu treino. Então você tem que ter sim uma constância, mas eu não posso ter muitas lacunas de um estímulo para outro. O ideal hoje, antigamente a gente falava, vai treinar, pega a ficha de musculação, eu vou treinar A, B e C. Eu já oriento a mulher, quando não tem tempo, Roberto, e ela precisa ir 3 vezes por semana ou 2 vezes na academia, ela tem que treinar tudo. É dos pés à cabeça. Eu ensino meu aluno a mexer o corpo inteiro, não é ir lá para a academia para treinar ombro e costa e ir embora. Não existe isso. Eu não treino dessa forma. Isso quem faz são os halterofilistas, são pessoas que precisam dar um foco muito grande no músculo específico. Agora, quem, mulher, precisa mover esse corpo. Então, preciso começar um exercício de uma forma global, trabalhando todo o seu sistema facial. Eu vou muito para o chão no início, o aquecimento com muito pilates, mobilidade. Então, eu trabalho o corpo inteiro. Depois dessa meia hora, que é um belo aquecimento, já faço um trabalho muito profundo com musculaturas estabilizadoras, eu, de repente, posso priorizar as outras metade ali, a meia hora que eu tenho, em músculos ou superiores ou inferiores. Tá? Agora, eu não tenho muito tempo, é rapidão, é express. Eu vou treinar um bíceps e coxa, glúteo com costa. Eu vou fazer esse alternado por segmento e vou deixar o meu corpo cansado maior parte do meu tempo, ainda vou dar pouco tempo de respirar, porque eu estou alternando o segmento corporal, entende? Porque ali é um trabalho que eu estou com o cardio o tempo todo sendo solicitado. Então, não tenho tempo, faz esse tudo. Mexe o corpo todo e treina, sai de lá cansado. E não vou lá para treinar panturrilha e vou embora. Porque daí, gente, isso não é, no meu ponto de vista, isso não é funcional, isso não é efetivo para a saúde e você está perdendo ali a oportunidade de colocar o seu sistema em treinamento. Bacana. Leilani, então, demonstrando para a gente como é válido você prestar atenção nestas 5 dicas, né? Para você ter uma vida melhor e mais saudável. Leilani, para a gente fechar, uma curiosidade, acho que eu nunca perguntei para você. Você, claro, acompanha seus alunos, é professor, etc. Você tem um horário seu, ou você faz o treinamento junto com os seus alunos, você também faz os seus treinos? Tem horário, sim. Eu já fiz agora meu treino em jejum, que eu estou colocando como uma regra também. Eu faço bike de spinning meia hora a 40 minutos em jejum, antes do meu café da manhã, só com água. E agora que eu vou preparar, eu tô segurando uma janela de jejum intermitente de 12 a 14 horas. Então, isso é muito saudável para o corpo também. Tem muita gente que tem esse mito com o jejum intermitente, mas você fazendo logo pela manhã, segurando ao máximo de tempo o teu café da manhã, conseguindo essa janela, você está melhorando todo o seu intestino, o seu fígado, você está limpando, fazendo um detox no seu corpo. E você queima mais gordura, sim. Então, diminui o índice glicêmico do seu corpo, os açúcares circulantes. Então, tudo isso é muito importante para a saúde. Então, eu super indico atividade física em jejum, mas com cuidado. Porque se você tem uma hipoglicemia, se você tem diabetes, se você tem alguma restrição, eu não consigo fazer o jejum logo pela manhã, mas eu tenho que ter uma orientação nutricional para fazer uma janela ali orientada. No meu caso, eu estou muito adaptada a isso. Eu gosto de fazer logo pela manhã para que eu tenha maior. Eu tenho que pensar no horário que eu jantei e eu só vou introduzir uma nova alimentação a hora que der no mínimo ali 12 horas de janela, tá? Então isso para mim está dando muito certo e para muitas pessoas essa é uma janela que dá para ser feita de jejum intermitente e é fácil de introduzir.
já tô com a barriga roncando aqui, já pedalei, então, olha, eu tô segurando. Eu vou tomar o meu café da manhã às 11, daí eu vou almoçar lá para as 2. Então, eu faço uma extensão aí, vou jogando meus horários um pouquinho mais para frente, tá? Então, isso é muito saudável para o corpo. E eu treino, Roberto, eu me movimento com os meus alunos, é proposital, é intencional, porque eu tenho que sentir aquilo que eu estou ensinando e motivando. Porque às vezes a gente vai perdendo a percepção desse esforço. Às vezes você vai fazer ali um exercício, eu falo, tá forte para mim, ele é iniciante, então melhor você reduzir isso. Eu vou ter, porque a gente verbaliza muito durante a aula, então é muito fácil você mandar, faz aí 10, mas às vezes você perde a percepção daquele esforço, porque são vários alunos no dia. Então, fazendo junto, eu tenho um raciocínio mais lógico do movimento que eu estou ali ensinando e direcionando esse aluno no treinamento. Então, muitas vezes estou executando junto, mas isso não faz parte do meu treinamento físico. Depois eu vou no horário onde eu faço o meu treinamento mesmo, específico muscular. Mas ali, enquanto peso corporal, livre, pilates, tudo isso eu posso estar treinando junto com o meu aluno e ensinando. E isso é um fator muito motivacional e diferencial também, porque são raríssimas as pessoas que treinam junto com os seus alunos. E os alunos gostam de ver o mentor na área da batalha. Gostei dessa da área da batalha, tá bom. Minha amiga, muitíssimo obrigado mais uma vez por essa aula. A internet está bacana hoje, redondinha, funcionando bem. Então, e uma dica, você pode recuperar tudo isso daqui a pouquinho na barra de podcasts da Tribuna de Limeira e do Farol também. Ótima semana e até a próxima, Leilani. Até a próxima. Bom dia a todos. Valeu, essa treinadora física e comportamental, Leilani de Paula. Vamos agora ao boletim esportivo, né, do nosso companheiro César Roberto. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, nada melhor do que começar este bate-bola desta segunda-feira falando sobre a Internacional, né? Que foi até Nova Iguaçu no último sábado e venceu o Nova Iguaçu pelo placar de 1-0. O gol do Leão foi marcado pelo Juan ainda no primeiro tempo. Com esta vitória, a Inter passou às quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e agora vai enfrentar o Maringá. Maringá que na fase de classificação, Beto, fazia parte, né, do grupo da Internacional. Aliás, terminou a primeira fase na primeira colocação. Primeiro jogo da Inter contra o time do Paraná será no próximo sábado no Limeirão, provavelmente, né? E o jogo de volta lá em Maringá somente na outra semana. A delegação retornou a Limeira logo após o jogo de sábado. A representação do elenco leonino está marcado para logo mais à tarde no Limeirão. É uma atividade somente para aqueles que jogaram e aqueles que não jogaram certamente vão fazer um treinamento com o técnico Felipe Conceição. Então, parabéns para a Internacional, que está a 2 partidas do acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Além de Inter, Beto e Maringá, nós teremos também os outros confrontos, né? Retrô enfrentando o Brasiliense, o Itabaiana de Sergipe enfrentando o 13 da Paraíba, o Anápolis de Goiás se defrontando contra o Igatu do Ceará. Mais uma vez, né, os nossos parabéns à comissão técnica leonina. Campeonato Brasileiro, Beto, em sua principal divisão, 23ª rodada. No sábado, o Grêmio foi derrotado pelo Bahia por 2-0. Atlético Mineiro e Cuiabá empataram em 1-1. O Bragantino foi derrotado pelo Fortaleza em Bragança por 2-1. E Fluminense e Corinthians não saíram do 0-0. Ontem, no Allianz Parque, Palmeiras 2, São Paulo 1. Em Goiânia, Atlético de Goiás 1, Internacional 0. Criciúma e Vasco empataram em 2-2. O Botafogo meteu uma sapatada no Flamengo do Adenor Bach, hein, Beto? Botafogo 4, Flamengo 1. Eu sempre falo, o Tite é um enganador. O Atlético do Paraná foi derrotado em casa pelo Juventude por 2-1.
e o Vitória contra o Cruzeiro vão jogar logo mais à noite lá no Barradão, em Salvador. Botafogo lidera 46 pontos, Fortaleza em segundo 45, Palmeiras terceiro 41, Flamengo quarto 41 também, Bahia é o quinto 38 e São Paulo agora é o sexto colocado com 38 pontos ganhos. Este é o grupo da Libertadores, né? Lá embaixo, os últimos quatro, Vitória em 17º com 21 pontos, Fluminense em 18º também com 21, Cuiabá 19º com 18, Atlético Goianiense é o último colocado com 15 pontos. O Corinthians, ufa, saiu da zona vermelha, Beto, com o empate diante do Fluminense. O Corinthians ocupa a 16ª colocação com 22 pontos ganhos. O Corinthians que joga amanhã, né? Contra o Bragantino pela Copa Sul-Americana. Série B do Brasileiro, Beto, Operário 1, Ituano 2, Ponte Preta e Goiás 1-1, Vila Nova 2, Sport Recife 0, Novo Horizontino e América Mineiro 1-1, Chapecoense 0, Guarani 4. E o jogo foi lá em Chapecó, hein? E o Guarani está dando aí sinais de recuperação. O Santos, surpreendentemente, foi derrotado pelo Avaí na Vila Belmiro sábado por 1-0, Ceará 1, Mirassol 2, Amazonas 2, CRB 0, Brusque 0, Curitiba 1 e ontem Botafogo de Ribeirão Preto e Paysandu empataram em 1-1. Mirassol em primeiro 38, Santos agora é o segundo 37, Novo Horizontino o terceiro 37, América Mineiro é o quarto 34. Ituano 17º com 19, Chapecoense 18º com 19 também, Brusque em 19º com 19 e o Guarani subiu um pontinho, né? Tá lá com 17 pontos ganhos, mas continua na 20ª colocação. Beleza? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Escritas fiscais, contabilidade em geral, imposto de renda, abertura e encerramento de empresas, procure por Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço lá para a patota de Vitória Contabilidade, que comemorou demais, né? A passagem da Inter das oitavas para as quartas de final da Série D do Brasileiro. Abraço, Beto, boa segunda, boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, César, muitíssimo obrigado. E agora, depois do intervalinho, a mensagem de Ricardo Galzerano e nós voltaremos amanhã ao vivo às 10 da manhã. Até lá. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas na próxima rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Eu, às vezes, costumo falar que tem aquelas pessoas rancorosas, ou pessimistas, ou amargas, ou invejosas, sei lá, que ela olha no olho de uma pessoa, em vez de ver a cor dos olhos, uma coisa bonita, ela procura se o canto dos olhos tem ramela, e sair falando, olha, o seu olho tem ramela. É gente assim, essa imagem figurada, que está cheia a nossa grande imprensa brasileira. É gente, como se dizia num ditado antigo, a favor do câncer e contra o Volkswagen, que se falava antigamente. Veja a morte agora, o falecimento do grande Silvio Santos, um cara que revolucionou a televisão brasileira, criando um canal de televisão
para quebrar o monopólio da Rede Globo. Gerou milhares de empregos, um empreendedor, um comunicador, trouxe alegria durante décadas para o sofrido povo brasileiro. E muita gente fez elogios a ele, e tem que se fazer elogios por muito tempo. Mas tem aquela turma rancorosa, invejosa, pessimista, maldosa. Uma revista de circulação nacional falou que ele bajulou todos os presidentes da República, desde o governo militar até Bolsonaro. Ele precisava do canal de concessão, ele não bajulava, ele levava esses políticos aos seus programas. Acho normal, todos. Ele não puxou saco, nem pendeu para nenhum deles. Aliás, ele tentou até ser candidato a presidente da República, mas o sistema, na época, passou-lhe uma rasteira. E tem outra jornalista aí que é uma das maiores defensores do Lula que eu conheço, e ela escreveu assim: Silvio Santos não veio aí. Ele não se tornou, a tentativa de se tornar um Berlusconi do Brasil não passou de um voo de galinha. Berlusconi foi um milionário italiano que chegou a primeiro-ministro, foi poderoso, mas foi taxado como corrupto. Não era o caso do Silvio. Aliás, o sistema corrupto não deixou ele ser candidato a presidente. Então, nesse final de comentário, desse início de semana, eu diria: afaste dessas pessoas que ficam procurando sua ramela, que não são capazes de um elogio, se só querem criticar, que só vê o lado errado das pessoas. Ninguém é perfeito, mas se você procurar nas pessoas, sempre tem coisas boas para serem enaltecidas.